Fala galera! Meu nome é Lamartine, eu sou professor de artes musicais, estou aqui nesse projeto maravilhoso da Universidade Aberta Leonel Brizola. Eu quero convidar você, venha fazer parte dessa nova história com a gente. Eu estou aqui com vocês para dar algumas dicas sobre aquilo que eu acredito que vai cair esse ano no Enem, ok? Fica ligado! Nós vamos começar aqui com uma coisa bem básica mesmo para você entender a nossa linguagem, né, em relação às artes musicais, que é primeiramente sobre o conceito de música. O conceito. No conceito sobre música, a gente vê que a música é uma arte e a gente vê que a música é uma ciência. Essa arte, no Enem, eles entendem como a arte do belo e como a arte daquilo que é sublime. Me explico rapidinho para você. Veja só, aquilo que é belo, a gente enxerga como aquilo que é padrão. E na música, a gente vê como o som padrão. Esse som padrão para a gente são as notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Beleza? Então veja só, aquilo que é sublime a gente vê como aquilo que não expressa beleza necessariamente assim, escrachado. Então a gente coloca aqui, o sublime pra gente é aquilo que é bonito, mas é feio. Beleza? Então, veja só, eu vou me explicar para você o que é a ideia do feio. Na música, como a gente fala sobre som, a gente fala que o feio é o ruído. Veja só como que o Enem está esperto agora. Ele pega e observa o seguinte, que já que é ruído, como é que eu vou trabalhar isso musicalmente? Então a gente já observa que se eu não tenho aquilo que é belo, então eu não vou ter música? Muito pelo contrário. O Enem colocou no Enem, algum Enem passado aí, falando sobre esse rapaz aqui, ó, John Cage. O John Cage, lá no texto, falava que ele abria as portas do teatro para que o ruído entrasse e fizesse parte da música. O item estava correto nessa observação, que o ruído ia fazer parte da música. Veja só, isso aqui, ó, é um ruído. Viu? Mas pode fazer parte da música se eu organizar isso, que está dentro do conceito de música. A música é a arte e ciência de combinar o som e o silêncio de modo agradável à audição. Então eu quero que você observe isso aqui durante a prova do Enem, onde que ele quer que você pense direitinho aí, ó. Então a arte do belo, padrão, som, notas musicais, beleza? Em relação ao belo. Em relação ao sublime, aquilo que é feio, mas é bonito. Eu posso utilizar musicalmente isso. É um ruído, mas eu posso utilizar isso na música, combinando, ok? E aí ele falou sobre John Cage. Observa o seguinte, esse rapaz aqui, ó, ele foi um cara que revolucionou a música. Inclusive a música eletrônica, por exemplo, a gente usa as ideias do John Cage. Você imagina um cara chegar no teatro, ficar em silêncio durante 3 minutos e 44 segundos. Ele ficou assim no piano. Então, olha só, chegou e ficou calado. Quando uma primeira pessoa fez um barulho lá, ele pegou e anotou 3 minutos e 44 segundos. Era o nome da música, porque ele estava interagindo com as pessoas. E já que ele podia mexer com o conceito, genial, ok? Quando a gente fala que a música é ciência, é porque nós somos os pensadores. Nós pensamos nos timbres. Nós pensamos nos timbres que a gente pode combinar, ok? Então, o que são os timbres? É quando a gente já vai entrar para a segunda parte aqui, que a gente já falou sobre o conceito, a gente vai falar sobre parâmetros do som. Veja só, vamos falar sobre o timbre. O timbre, galera, nada mais é, esse parâmetro do som, nós temos 4 características básicas, ó. Vamos falar sobre parâmetros do som. No som, quando eu falo som, eu faço aqui, ó. Esse som que eu acabei de fazer, ele já me dá 4 características básicas. O primeiro é o timbre. E esse timbre eu entendo como identidade do som. Ok? Identidade do som. Como assim? Cara, é quando eu consigo diferenciar, por exemplo, um violão, o som de um violão é diferente de um som de violino, por exemplo? Sim, é diferente, totalmente diferente. Se eu tocar esses instrumentos de lugares diferentes, ao mesmo tempo, com a mesma nota, você vai conseguir perceber que está tocando um violão e está tocando um violino, certo? Isso é um timbre. Na física, inclusive, eles falam que é a presença muito grande de harmônicos. Fica ligado nisso. O Enem já colocou lá perguntando em física sobre as diferenças de timbres. Então você já está sabendo, ó. É como eu reconheço um som de um violão, som de um violino, ok?
Então aqui a gente falou sobre o primeiro parâmetro do som. O segundo parâmetro do som que a gente tem, vou apagar aqui, é a altura. A altura, quando a gente fala sobre a altura, gente está falando sobre a frequência, beleza? Frequência, e a frequência é medida pra gente em hertz, certo? Lá na física. Aí veja só, aqui pra gente a altura, essa é grave, 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 ou agudo. Né? Até colocar aí ou agudo, né? Porque você consegue, por exemplo, ter numa orquestra um violino que faz uma nota aguda e um violino que faz uma nota grave, certinho? Então veja só, grave ou agudo, não confunda isso com intensidade do som. Que a gente fala às vezes assim, ó, abaixa esse som. Essa expressão abaixar som significa você está diminuindo a frequência. Então se é para baixar o som, então eu vou começar a falar assim. Se eu vou aumentar o som, eu vou falar assim. Tranquilo? Pensa aí no Anderson Silva. E aí, vai encarar? Beleza? Então, ó, ou então pensa aí chegar em você e falar, Ana Carolina, e aí galera, bom dia. A Ana Carolina já tem uma voz bem grave, né? Então, se liga nessas coisas. Quando a gente fala de altura, a gente está falando de frequência. Tranquilo? Para os homens aí, eu dou uma dica, ó. Eu dou uma dica sobre isso aqui, ó. Um exemplo bom. Olha só. Quando você tem lá, ó. Isso aqui é o lambda, né? É o comprimento da onda aqui, a distância aqui, não é? Daqui para cá. Então, quanto maior a distância, mais grave o som. Então, já viu? Quanto maior o instrumento, mais grave? Quanto menor, ó, aqui, ó, o lambda aqui. Né? Eu quero que você... Por que eu falei dos homens? O gogó aqui, o palmo de Adão, quando você faz, ele aumenta, ele desce. Então, aumenta o espaço. Se aumentou o espaço, ficou mais grave. Se diminuiu, ó... Se diminuiu, ficou mais agudo. Aqui mais agudo e aqui mais grave. Se liga nisso. Às vezes, o Enem pode te cobrar um itemzinho simples desse daqui. Beleza? Em relação à altura. Diferente de intensidade, que seria aqui para cima, certo? Então vamos lá, continuando. Falamos sobre esses dois primeiros aqui. Timbre, altura. Letra C. Intensidade. Intensidade. Galera, o que é intensidade? A intensidade da gente é volume. Volume. Tô falando baixinho, fraquinho, fraquinho. Vou aumentando, esse som vai ficando mais forte, cada vez mais forte. Então, ele está variando o meu volume. Então, veja só, no volume a gente tem lá que a medida dele é em dB, decibel, né? Você já viu no som do seu carro, você já viu no som da sua casa, o ganho lá é dB. Então, veja só, essa intensidade é assim, ó. O dB... Eu tenho um som, o volume pode ser forte ou o volume pode ser fraco. Tranquilo? Então, fica ligado nisso aí, hein? Volume forte e fraco. Só para a gente poder alinhar a nossa conversa aqui. Outra coisa que a gente vê muito é essa palavra, dinâmica. No período da história conhecido como período barroco, existe uma variação muito grande de intensidade. O que é essa variação de intensidade? Você viu que lá na matemática o delta é utilizado para poder falar sobre essa variação, né? De 0 a 1, de 1 a 2, enfim. Na matemática não é minha área, mas vamos lá, ó. Na dinâmica, a gente consegue observar o seguinte, que o volume ele pode começar fraco e cada vez ir ficando mais forte. Ou tá forte e pode ir ficando mais fraco. Então, isso é uma variação de intensidade. A gente chama isso de dinâmica. Então, se liga, quando se aparecer essa palavra em algum texto para você, você está sabendo que é uma variação. Ou do fraco para o forte, ou do forte para o fraco, ok? Isso é intensidade. Seguindo a última parte aqui em relação ao parâmetro do som, a característica, a gente tem a letra D, que é o D de duração. E essa duração, galera, é simples. Isso aqui ó, é o tempo do som. Tempo do som. Então, o som, ele pode ser longo ou curto. Beleza? Olha aí. A gente tem uma representação visual. Pá. Tá. Então, longo e curto. Então, você viu, eu vou te dar uma dica aqui para você ficar na cabeça. O que é parâmetro do som? Observa o seguinte. As iniciais aí. Taíde. Taíde é um rapper brasileiro aí que, graças a ele, muito do rap que a gente tem internacional trazido para cá pro Brasil, o Taíde trouxe pra gente. E tá aí, ó. Timbre, altura, intensidade e duração. Lembra do Taíde
esse personagem da nossa música popular brasileira, do rap, né? Aqui no caso do rap nacional, para você memorizar aí os parâmetros do som. Então, timbre, altura, intensidade e duração. Ok? Fechamos aí, ó. Decora isso aqui, ó. Isso aqui eu preciso caminhar com isso aqui na minha prova do Enem e outros vestibulares aí, tranquilo? Vamos para o segundo aqui momento, que é o parâmetros da música. Veja. Parâmetros, terceiro momento, né, galera? Parâmetros da música. Veja que quando a gente falou parâmetros do som, a gente estava falando sobre um som específico. Agora, quando a gente fala sobre parâmetros da música, é porque a gente está organizando esses sons, combinando. Então, se eu estou combinando, veja só, letra A, a gente fala sobre ritmo. Ritmo. A gente fala sobre melodia. E a gente fala sobre harmonia. Ok? Então, ó, ritmo, melodia e harmonia são esses três principais parâmetros da música. Quando a gente fala sobre ritmo, a gente está falando sobre a organização do som no tempo. Então, é o comportamento desse som no tempo. Ok? Então, se eu pego um som... Então, eu estou fazendo um tempo. Eu tenho um tempo regular e tenho um tempo irregular. Ele pode ser regular ou irregular. Quando a gente estava falando lá no início sobre o John Cage adora trabalhar com isso aqui, ó. O Igor Stravinsky, russo aí, muito famoso com a Sagração da Primavera, uma música que é muito conhecida, marcou aí a música atonal no mundo. Ele adora isso aqui, ó, tem tempos quebrados, né? Então, ele adora um ritmo irregular. E o regular é mais esse pulso. O samba, por exemplo, o samba lá, ó. A gente sente essa pulsação, né? É muito legal. Esse 1, 2, 1 e 2 é certinho. No irregular é tudo misturado, é uma bagunça, uma confusão danada. Belezinha? Então, em relação ao comportamento do som, nós temos ele regular e irregular. Na melodia, é uma nota após a outra. São notas musicais tocadas uma após a outra. Então, veja só. Olha o exemplo aqui, ó. Eu vi uma barata na careca do vovô. Dó, ré, mi, fá. Tu tá cantando aí, não tá? Fá, fá, dó, ré. Pois é. Então, essa aqui, ó, uma depois da outra. Dó, ré, mi, fá, fá, fá. Então, a melodia ela é a principal parte da música. Você reconhece pelo som. Sol, lá, si, sol, si, dó, ré, ré, mi, ré, dó, si. É uma musiquinha, melodia. Você lembrou aí do meu lanchinho, né? Aquele que tá passando fome nesse momento aí, sentindo uma vontadezinha de comer. Não rouba a geladeira não, vem aqui comigo, ó. Sai daí não. Então, olha só. Então, é melodia, dó, ré, mi, fá, fá, fá. Qualquer outra melodia que eu cantar aqui, você vai reconhecer. Porque é a parte principal da música, beleza? Lembra disso. Principal. Você tem ritmo sem melodia, mas melodia sem ritmo não rola, ok? A harmonia. A harmonia já é a parte aqui, ó, que a gente consegue observar que ela existe para poder deixar mais bonita aqui a melodia, para existir melhor a melodia, para a melodia aparecer mais. A gente fala que a harmonia são notas tocadas ao mesmo tempo, ó. Ao mesmo tempo. Como é que é isso? Se a gente for colocar isso, desenhar isso em relação à melodia e à harmonia, pense que a melodia, vou apagar aqui, galera, se liga, só para a gente exemplificar. Quando a gente fala em relação à melodia, ó, quando a gente fala em relação à melodia, a gente fala que a melodia é assim, ó, ela é uma representação horizontal da música. E a gente fala que a harmonia é uma representação vertical. É uma representação vertical da música. Como é que é isso? Veja, se eu tocar dó, mi, sol, dó, mi, sol, ao mesmo tempo eu estou fazendo o que a gente chama de acorde. A palavra acorde vem de acordo. Acordo, harmonia. Eu, meu pai e minha mãe, nós vivemos em harmonia na minha casa, porque somos 3 pessoas e cada um respeita o espaço do outro. É que nem aqui, ó. Dó, mi, sol. Grave, meio grave, agudo. Dó, mi, sol. Mas juntas formam um acorde, uma harmonia. Então é representação vertical, porque estão sendo tocadas ao mesmo tempo e geram uma harmonia. Veja só. Aqui é horizontal. Então se eu tenho dó, ré, mi, uma depois da outra, tá vendo?
está na vertical, tá na horizontal. Seguindo, galera, então a gente falou sobre o conceito de música, parâmetros do som e parâmetros da música. Aí, ó, a gente já tem muita informação para a gente poder compreender a conversa do Enem com a gente. Beleza? Só mais um detalhe para a gente poder seguir no nosso entendimento aí sobre a história da música ocidental e a história da nossa música popular brasileira. A gente tem que saber sobre os instrumentos. Em relação aos nossos instrumentos musicais, olha, em relação aos nossos instrumentos musicais, a gente observa o seguinte, que nós temos 5 classificações de instrumento, ó. 1, 2, 3, 4, 5 classificações. Então, se você tem lá, os instrumentos são classificados como cordofones. Veja só, cordofones. Vai pela palavra, ó. Corda, um instrumento de quê, gente? Corda, certo? E daí exemplo de instrumento de corda. Violão é um instrumento de corda? Sim. Um violino? Um piano? Por quê, professor? O piano é um instrumento de corda? Olha lá dentro do piano lá. Tem um monte de corda, da bitola mais grossa até a bitola mais fininha. Beleza? Dá uma olhada lá. Nós temos o piano de cauda, aquele bonitão, né? Caríssimo. E aquele de armário que fica assim para o pessoal tocar em casa, dentro do apartamento. Muito legal. Então veja só. Cordofones. Nós temos os membranofones. Membranofones. Ó, instrumento de membrana, instrumento que tem pele, gente. Essa pele, ela pode ser o quê? De couro animal, certo? E um sintético. Veja só. Dá aí exemplo aí pra mim. A bateria lá, na bateria você tem os tons. A gente tem, olha que legal, na música africana, por exemplo, se nós temos atabaques, o jongo, que de vez em quando é cobrado isso aí. O jongo é o avô do samba. Lá dentro ali, vamos lá, na bateria da escola de samba, o cara tocando na caixa, tarrr, aquele som, tudo aquilo aí é couro. Vamos lá, pandeiro. O pandeiro, por exemplo, aquela pele ali representa, aqui ó, membrana, então eu estou tocando na membrana, eu tenho um membranofone, beleza? Depois a gente vê mais exemplos aí. Aerofones. Veja só, galera, que massa. Aerofones. Instrumentos que trabalham com ar. Olha aí. Instrumentos que trabalham com ar, gente. Fala pra mim. Flauta é um? Sax. Pode ser? A voz humana. Tranquilo? A voz humana, muita gente fala assim que a voz humana é a cordas vocais. Na verdade, são pregas vocais, beleza? Dá uma observada nisso aí. São pregas vocais. Nada de falar corda vocal. Isso aqui, se você quebrar, não dá para ir comprar na lojinha outro, beleza? Então, vamos lá, aerofones. Tem vários outros aí que você pode imaginar. O trombone, o apito, também. Tudo aquilo que você soprou aí, fez som, é um aerofone. Uma coisa bem legal, no Brasil, o pessoal gosta de sertanejo universitário. Uhul! Se lembra? A sanfona, o acordeão é o mesmo nome, hein? Gente, é o mesmo instrumento, tá? Acordeão, sanfona, o mesmo instrumento. É um aerofone, porque ele funciona como se fosse um pulmão, ó. E aí, ali naquele fole de abrir e fechar, o som vai rolando. E o sertanejão é a noite toda. Vamos lá. Aerofones. Depois aqui a gente tem os idiofones. Idiofones. Gente, isso aqui é transferência de energia. Idio de transferir energia. Transfere energia. Então, ó, como assim? Pensa no prato da bateria. Quando você bate, ele vibra e transfere energia. O triângulo lá, ó, do forrozinho, pé de serra. Beleza? Tingulim. Aquilo ali está transferindo energia. Você só vai equilibrando com o dedo. E o último aqui é o eletrofone. Eletrofones. São instrumentos de eletricidade, né, gente? Mexeu com energia elétrica aqui, ó. Energia elétrica. Então veja aí, o teclado é um. Teclado, sintetizador. E assim vai. Sintetizador, sampleador. Veja só, na nossa música eletrônica hoje, a gente tem demais essas coisas. Por exemplo, veja o pessoal lá do morro, né? Que fica... Todo dia aparece uma galera fazendo um som diferente do funk. Então veja só, o pessoal entra, tem um notebook e associa com vários aplicativos aí, programas, e consegue ter um microfone e grava tudo isso aí.
e consegue equilibrar. Tem uma bateria no computador, ele vai lá e já consegue organizar tudinho. E sintetiza esses sons. E organiza de forma que vai fazer ali aquela música dele. Lembra do conceito? A música é a arte de combinar o som. Então ele vai só estar combinando aqueles timbres que a gente estava falando. Tudo que ele puder colocar para desenvolver a sua música, ele vai fazer. E os caras têm se dado bem aí, né? Em casa, eles gravam vários sucessos aí. Tranquilo, pessoal? Então, essa primeira parte aqui, que a gente estava falando sobre conceito de música, parâmetros do som, parâmetros da música, e a gente falou sobre a organologia, que são essas fontes sonoras. Da onde que vem o som? Beleza? Então, o som na sua casa, se você tem um instrumento musical, classifica ele. Beleza? As panelas que você tem na sua casa são idiofones, a maioria, né? Já viu o prato? Já viu o pessoal tocando prato? É transferência de energia. Belezinha? Então, se liga nisso, que é onde que o Enem pode, no seu dia a dia, você jovem que está fazendo aí a sua prova, vai fazer a prova do Enem, está fazendo os simulados, se liga nisso, vai observando todos os textos que ele coloca. Às vezes ele fala sobre um instrumento. Os dois principais instrumentos já são colocados lá no Enem, é o violão e o cavaquinho. Por quê? Porque fazem parte do samba, da bossa nova, de um monte de música popular que a gente tem aí, não é? Então você observa isso, hein? Nós vamos ver já aqui coisa sobre isso. Gente, só para a gente deixar... Vamos partir para isso aqui, ó. História da música ocidental. Galera, isso aqui é demais. Bem, o Enem está considerando a nossa história da música ocidental vindo da Europa, certo? Então veja só. A gente considera a música, a evolução da nossa música da seguinte maneira, galera. A gente tem a nossa música, ela se comporta assim, ó, modal, tonal e atonal. Olha só que maravilha. Quando que a música ela é modal? Olha isso aqui, ó, vale ouro, hein? Se liga nisso aqui, que isso aqui te ajuda pra caramba. A música ela é modal, pensa lá na Idade Média, beleza? Igreja Católica, Apostólica, Romana, nós temos a música modal, a textura nesse momento, a textura, o que é textura? É a forma como que a melodia se comporta. Lembra da melodia que eu vinha falando atrás? A melodia lá, uma nota tocada depois da outra? Nesse momento aqui, ó, ela é monódica. Monódica. O que é uma melodia monódica? Gente, não tem de maneira nenhuma aí outra melodia. Não existe dupla sertaneja nessa época, beleza? Então, olha só, os monges cantavam, eram só homens que cantavam na igreja, não passava de oitava, então o cara cantava de dó a dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Pronto, não passava daí, variava dentro dessa escala, certo? Não tinha participação feminina, não havia acompanhamento instrumental, portanto a textura era monódica, era só melodia. E o texto, o ritmo era prosódico. Ora, o que é um ritmo prosódico? O ritmo prosódico é porque ele é o ritmo dado na leitura de um texto. Se você pegar qualquer texto que você for falar, você vai ver que existe uma rítmica. Por exemplo, se eu pegar a frase de uma música, como pode o peixe vivo viver fora da água fria? Eu posso falar, como pode um peixe vivo viver fora da água fria? Beleza? É o ritmo que eu criei. Mas pensa, os monges, todo mundo morando junto, eles acabam fazendo uma forma de cantar aquele texto bíblico igual. Tranquilo? Com o mesmo ritmo. Então isso é uma forma prosódica. A leitura do texto bíblico era que fazia com que o ritmo acontecesse. Mas não existia regularidade nessa música. Certo? Era uma irregularidade que acabava se transformando em regular porque esses caras estavam convivendo juntos. Tranquilo, pessoal? Então é a leitura que você já viu. Quando as pessoas fazem oração nas igrejas, esse comportamento de oração, ele acaba as pessoas ali se ajeitando, né? No jeito que a outra está fazendo. Então veja só, quando no final da Idade Média aparece pra gente uma coisa sensacional. As pessoas, gente, isso aqui demorou tipo uns 900 anos. Quando o cara já não aguenta mais, ele inventa, não, vamos fazer uma duplinha sertaneja, velho, vamos, o cara tá passando mal, tá? Aí ele pegou e criou o seguinte, ele criou duas ou mais melodias, então ele vai inventar uma textura aqui pra gente aqui agora, que vai ser chamada de polifônica. Olha aqui a palavrinha poli. Você que já estudou muito então aí, sabe que poli é o que, gente? Vários, muitos. Então a gente vai pensar aqui como duas ou mais melodias. Galera, que massa! Surgiu duas ou mais melodias?
No período do Renascimento tem um cara chamado Palestrina, que ele foi considerado o príncipe da música. Ele fez até 16 melodias. Olha só que massa. Você pensa, 16 pessoas, cada uma cantando uma melodia diferente. Lindo. Ganhou o título de príncipe da música. E atuou aí na Contra-Reforma da Igreja Católica. Vamos lá. Seguindo aqui. Aí, olha só, os caras passaram mais um tempão. Passou pelo período do Renascimento. Aí, no final do Renascimento, surgiu a música instrumental, juntou com o período barroco, e aí no período do neoclássico, e foi misturando tudo, e surgiu as óperas. Ai, as pessoas já não aguentavam mais fazer só música vocal, instrumental, tudo de uma forma padrão. Começou a se ter a ideia de negar tudo isso. Você que já trabalhou aí, ó, bastante também, já observou que o A na frente do T, ele tem sentido de negação. Então, não ao mundo tonal. Eu não quero mais isso, não quero mais ficar cantando bonitinho, não quero mais ficar fazendo tudo como as pessoas me falam para fazer de forma padrão. Eu quero negar tudo isso. Então aqui eu vou ter um período da música tonal. Gente, isso aqui também, você pega lá o Wagner, ele faz umas obras que tem a ver também com o nosso carnaval, né? Que são os grandes, vamos pensar assim, os grandes cenários, aquela coisa faraônica, assim, dentro de um teatro, né? Tudo bem exagerado, mas verificando essa ideia do atonalismo. Então você vê que o cromatismo, todas essas coisas aqui ficam muito fortes nesse momento. Você vai ter esse nome do Igor Stravinsky, que eu falei para vocês, e você vai também ter esse nome do John Cage, né, muito forte. Então se liga, Sagração da Primavera marca esse grande momento aí. A música do John Cage sobre os 3 minutos e 44 segundos que eu já havia falado, dá uma olhada nisso. Vale a pena conferir. Ele também colocou várias pessoas na... Pensa você e sua família aí, você e seus amigos, cada um pega o celular, coloca num rádio diferente e vão brincando aí de aumentar e diminuir o volume das rádios que vocês estão escutando. Ele fez isso e o cara ficava lá regendo. Aumenta o volume. Aumenta você agora. Só que não falava, só de brincadeira. E isso foi uma composição, imagina. Porque a informação é uma modernidade, certo? Então os caras estão trabalhando com a ideia da modernidade. Qual é o som do mundo? O que está sendo gerado no mundo? Olha que massa. Muito bom. Genial isso aqui. Então o atonalismo, gente, ele vem misturar essa ideia daquilo que é monódico, daquilo que é polifônico, mas negando toda uma forma padrão de trabalhar isso aí. Então a gente vai ter o ritmo, vai ser irregular, as melodias, elas fogem ao padrão, beleza? Então se liga. O Enem ele colocou de uma forma muito bonita, eu posso falar isso para vocês, essa coisa sobre o atonalismo aqui na pessoa do John Cage, falando que quando o John Cage abria as portas do teatro, ele convidava a música, ao ruído para fazer parte da música dele. Beleza? Já daqui a pouco eu te mostro um item sobre isso. Tranquilo? Então vamos lá, esse aqui é o nosso quadro sobre a história da música ocidental, modal, tonal e atonal. Agora você sabe por quê. Tranquilo? Se quiser aprofundar seus conhecimentos, não perca essa oportunidade, hein? Veja só, uma coisa que é muito, muito importante, gente. Vou apagar aqui a história da música popular brasileira. Veja, eu já estou passando aqui para os finalmente, mas observa, é interessante. O Enem, estudando sobre o que as pessoas falam sobre o Enem, lá eu observei uma coisa muito interessante. Não é você que tem... não é uma dica aqui específica que eu vou dar que vai te salvar lá no Enem, mas uma coisa que você tem que fazer antes. O que é? Se preparar, dar uma escutada boa na música popular brasileira. E aí eu te digo o seguinte, tem a rádio, a 96.1 FM, que é a rádio das rádios EBC do Brasil, né? E a rádio EBC daqui de Brasília é 96.1. A programação de sábado e domingo é excelente, galera, para você poder dar uma melhorada no seu repertório de música popular brasileira. Então, quando eu te mostro algum desses artistas aqui e falo, quem é esse daqui? Quem é esse? Quem é esse? Você pode falar, meu Deus do céu, quem são esses caras? Mas ó, o primeiro aqui, ó, Milton Nascimento, vinculado ao Clube da Esquina, junto com tantos outros artistas. Mas o que é o Clube da Esquina? Você tem que dar uma aprofundada sobre isso. Esse rapazinho aqui é o mais conhecido da gente. Olha lá, Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim. Olha aí, vulgo Tom Jobim. Caiu um item no Enem aí que as pessoas marcaram por causa desse cara ser muito conhecido. Temos a música lá, Garota de Ipanema, né, muito conhecida. Mas isso era o avaliador do Enem que estava querendo pegar mesmo o pessoal que não conhece. Então, eu Tom Jobim.
Nossa amiga aqui, ó, Cássia Eller, daqui de Brasília. Né? Grande cantora do rock nacional aí. Né? E o filho dela, o Chicão, aí também tá arrebentando. Vou falar só de alguns, tá, pessoal? Aí, Gal Costa, vinculada à Tropicália. Grande movimento que teve aqui no Brasil. Beleza? Aqui, ó. Rita Lee também, vinculada também a esse movimento Tropicália ou Tropicalismo, com a banda Os Mutantes. Então você tem lá nos Mutantes, tem a Rita Lee, tem o Arnaldo Baptista e o Sérgio Dias, que é o pessoal que fazia parte da banda. Nossa, aqui famosa também, Marisa Monte, beleza? Também vinculada à nossa nova MPB. Elis Regina, né, também vinculada aí. Elis tinha um programa de domingo, tranquilo? Na televisão brasileira. Olha aí, Chico Buarque, grande representante da música de protesto no Brasil. Nós temos aqui, ó, Vinícius de Moraes e Toquinho, também grandes representantes da nossa música popular brasileira vinculada à Bossa Nova, como o Tom Jobim. Essa galera aqui, ó, ano passado no Enem caiu uma música chamada Carta ao Tom, de 74. Eles fizeram relembrando final da década de 50, 1958, no surgimento da Bossa Nova, onde que eles falavam da casa da Nara Leão, gente. Olha o endereço. Rua Nascimento Silva 107, você ensinando para Elisete, que era a cantora, né, Elisete, as canções e canções do amor demais. Canção de Amor Demais é o nome do disco, tá vendo? Então, esses caras são os meus heróis, né? São esses caras aqui. Eles falavam muito bem sobre a música popular brasileira. Gilberto Gil, que já foi nosso ministro. Nós temos aí o Caetano Veloso. Veja só esses dois juntinhos aqui. Gilberto Gil e Caetano Veloso, líderes do movimento da Tropicália, que eu falei para vocês aqui agora, que está envolvida aí a Gal e a nossa Rita Lee. Veja só, foram exilados. Tem aí um documentário legal, Noite de 67. Tropicália também é um outro, que vale a pena você conferir, beleza? Então, olha só, Gilberto Gil e Caetano Veloso, líderes do movimento. Tanto que teve agora aí recentemente numa das televisões brasileiras aí que passou, né, uma das novelas que tinha como referência a música chamada Tropicália, beleza? Então aqui eles falavam, eu organizo um movimento. Então são eles foram exilados. Inclusive tem uma música do Roberto Carlos que ele fez para o Caetano Veloso, que é aquela Debaixo dos Caracóis de Seus Cabelos, né? Que ele fala sobre esse dia que o Caetano Veloso voltaria para o Brasil. Tranquilo? Dá uma escutada nessa música, você vai se arrepiar, porque agora você sabe por quê. Carlinhos Brau, vinculado aí agora, né, ao The Voice, né, que você está vendo aí, assistindo, né, mas é um grande artista percussionista brasileiro, toca demais percussão, beleza? E é um grande arranjador. Então você tem aí, ó, só de falar aqui, eu com o meu conhecimento, eu já consigo me basear em vários momentos da história da música popular brasileira. E eu quero que você pense assim também, beleza? Comece a verificar quem são os artistas da nossa história. Vê fotos deles. Porque aí quando você cair um item, você vai se lembrar e se recordar de analisar o contexto de onde que essas pessoas estão ligadas. Vamos lá. Olha aí, quando a gente fala sobre a nossa música popular brasileira, a gente está falando sobre isso aqui, galera. Ó, mistura de elementos da música de cultura popular, mas estrangeiros. O que é isso? É quando... Pensa comigo. Ó. Quando a gente pega Brasil, a gente está pensando assim, ó. A gente está misturando três culturas. A cultura europeia. A gente está... Vamos colocar em relação à nação mesmo, né? Europa, na pessoa de Portugal. No país de Portugal, beleza? Principalmente. Vamos colocar aqui África, os negros vindo de lá, principalmente Angola, né, galera? Vamos aqui agora para o Brasil, aqui no caso aí, terra de Santa Cruz. Vamos pegar os índios, né? Os nossos representantes, terra Brasilis. Então, nós temos aí África, Portugal, com a música erudita, mais popular de lá, principalmente a ideia do fado, né? O fado, que significa destino. Inclusive, pega uma música do Chico Buarque também para você ouvir, Fado Tropical, Destino Tropical. Quem é o Brasil que o Chico Buarque queria que se tornasse? Dá uma olhada nessa música, muito importante. A África, a gente tem aqui os tambores africanos, hein, galera? Os tambores, o ritmo,
Tanto que daqui a gente vai ter o coco, a gente tem raiz do maracatu, do frevo, tudo vinculado aos ritmos dos tambores africanos. O jongo, que é um instrumento, né, que é o antepassado, o avô do samba que a gente fala. O próprio samba, a palavra samba, tem um radical nisemba, que alguns acreditam, que tem lá um vínculo do idioma, que tem a ver com o umbigo, né, umbigada, o coração. Inclusive a gente tem o coco de umbigada, que é um umbigo, né, batendo, se esfregando um no outro. E já vou falar melhor para vocês sobre isso. E os índios aqui, pessoal, a gente tem as crenças também, né? As crenças, os ritmos, todos eles, na verdade, aqui a gente vai ter isso aqui vinculado, beleza? E as melodias, né? Voltadas para essa ideia aí. Vamos lá. Então, quando a gente fala de Brasil, quais são as origens do Brasil, da música do Brasil? Quando mistura Europa, África e aqueles que já estavam aqui, os índios, beleza? E essa vai ser a nossa primeira ideia de música popular brasileira. Porque depois, lá na década de 60, a gente vai ter uma segunda ideia sobre o que é música popular brasileira, ok? Olha aí, gente. Tinha um professor na Universidade de Brasília aqui, Clodo Ferreira, grande professor lá da área da comunicação, um dia assistindo uma aula dele, inclusive um abraço aí pro professor, ele falou o seguinte: a música, o resgate da música popular brasileira é o funk carioca. E aí, o que você pensa sobre isso? Ele falou isso e todo mundo na turma ficou, oh! Na época que o funk estava assim, já entrando nesse funk um pouco mais erotizado, certo? E aí a gente não entendia direito. Mas para uma pessoa abrir a boca e falar isso, ele tem que ter um conhecimento muito profundo sobre, né? E ele realmente tinha. Porque o lundu, que era essa nossa primeira ideia de música popular brasileira, vinda com os escravos para cá, representava exatamente isso, a umbigada, que simula o ato sexual. E o funk carioca, como bem a gente sabe, ele veio de uma influência do Miami Bass, lá da Flórida, né? Então, veja só, muito quente lá na Flórida, né? Então, pouca roupa. No Rio de Janeiro, era o melhor lugar para se colocar uma música dessa, que foi o funk carioca. Então, muitos acreditam aí que falam que é sobre um protesto, né? Mas esse aí é o protesto lá do James Brown, é outro funk. Aqui a gente está falando do Miami Bass, de uma coisa mais vinculada a essa sexualidade. Belezinha, pessoal? Então, olha só, a coreografia umbigada simula o ato sexual. É por isso que o professor tinha falado lá na aula dele que o resgate da música popular brasileira era o funk carioca. Veja só. Então, fica ligado nisso. O funk carioca, ele não é uma grande novidade. Ele já havia no Brasil uma música que representava essa sexualidade do povo. Tranquilo? Vamos lá. E aí, você vê que na foto anterior aqui, ó, eu mostro sobre os negros, né? Dançando. Inclusive vestidos também como seus senhores. E aqui você já vê a modinha, que é uma música mais elitizada. Você vê que os senhores estão dançando na foto. Beleza? Então a modinha não se sabe ao certo aí. O pessoal fala que é muito luso-brasileira. Mas tem gente que fala, não, isso aí é de Portugal. Tá? Mas você fica com isso, que a modinha e o lundu é o início da nossa música popular brasileira. Nós temos alguns compositores aí. Eu queria só lembrar aqui desse rapazinho aqui, ó, o Castro Alves. Gente, esse cara aí, ele fazia muitos poemas, a gente conhece, né, a história do Castro Alves aí. Lá na Bahia ficava tocando as musiquinhas lá e conquistando a mulherada. Gente, acredita nisso? Essa galera aqui, eles juntaram essas ideias aí, Domingos Caldas, o Xis Bahia, o Castro Alves, né? Juntaram as músicas e começaram a gerar uma ideia de marcha-rancho, né, dentro da ideia da modinha e do lundu. É interessante que você escute o que é uma marcha-rancho, dá uma escutada no lundu. A gente, infelizmente, não vai dar para a gente poder ver isso aqui agora, mas você vai fazer isso aí, hein, dever de casa. Aqui a minha dica, galera, para esse ano. Vamos lá. Olha aí. Em 1917 foi gravado aí o primeiro samba conhecido, né, que é chamado aí de a gravação, né, de Pelo Telefone, que é essa música, o primeiro samba gravado e o começo da profissionalização do músico. E veja só, o Donga, que foi esse cara que gravou, é o pandeirinho dele aí tocando. Lembra, gente? Membranofone aí, ó. O chefe da folia, pelo telefone, manda me avisar que com alegria não se questione, parece brincar. Ai, ai, ai. É deixar mágoas para trás, ó, rapaz. Ai, ai. É um sambinha muito conhecido, parece aquelas marchinhas de carnaval. Beleza? Gente, mas essa música aqui, ó, foi registrada na Biblioteca Nacional em 1916. Ou seja, estamos no centenário aí dessa música, ok?
Então fica ligado nessa música aí. Linguagem orquestral brasileira, chorinho. Gente, aqui ó, já vi Dudu Nobre falar que esse daqui é a Santíssima Trindade do samba. Beleza? Pixinguinha, Caninha e João da Baiana. Esse rapaz aqui é o mais importante entre esses dois aqui, porque ele é o cara que fez a orquestração, a linguagem orquestral brasileira. O que é isso, linguagem orquestral brasileira? Veja só, se eu pegar, observa aqui, se eu tenho aqui vamos colocar assim, a plateia está aqui, tem um palco, e aqui mais, um espacinho aqui, e aqui o palco, o público que fica aqui, assistindo, ele fica observando aqui, concorda comigo? As pessoas apresentando no palco. Quando é que eles assistiam aqui? Quando tinha encenação, as óperas ficavam apresentadas em cima do palco. E quem fica aqui embaixo? São os músicos. Esse espaço aqui é conhecido como orquestra, ok? Então o que você escuta como... Vamos usar a orquestra hoje em dia, porque a partir do momento do período barroco lá, quando a música instrumental vive o seu auge de produção de composições, ela passa a ficar de coadjuvante para principal. Então, assim, claro que vai continuar tendo as óperas, as encenações aqui, os musicais, mas nós vamos ter composição também para a orquestra. Então, tanto que lá no Teatro Nacional, gente, aquilo é incrível. No Teatro Nacional aqui em Brasília, né, o Teatro Cláudio Santoro, lá no palco da Martins Pena e da Sala Vila Lobos, você tem lá um elevador embaixo, então, que ele iguala o palco todinho. Então você passa essa orquestra aqui de ficar só embaixo e ela também fica no mesmo nível que o palco, tranquilo? Então isso é a orquestra. Então quando eu falo linguagem orquestral brasileira, é porque ele vai colocar os instrumentos feitos aqui no Brasil para tocar juntos. Então aquilo que eu falei para vocês, você vai ter aí o violão, o cavaquinho sendo tocado junto, o pandeiro. Então essa linguagem orquestral brasileira, ela vai ser muito trabalhada por esse rapaz aqui chamado Pixinguinha. Aqui em Brasília, pessoal, e o pessoal que é de outras regiões do Brasil aí, na sua cidade, verifica se existe um Clube do Choro aí. Aqui em Brasília nós temos o Clube do Choro Rafael Rabelo, né? E tem a Escola de Choro Rafael Rabelo, que é um grande violonista brasileiro, e ao lado da Escola de Choro Rafael Rabelo nós temos o Clube do Choro, aqui em Brasília, que o pessoal se reúne lá de quarta a sábado lá, fazendo muita música instrumental, beleza? Gente, vamos para a era do rádio, 1920, aí nós temos, olha aí, muita gente sabe quem é o rei do rock and roll, que é o Elvis, né, que o pessoal chama. Aqui, ó, senhor, quem já ouviu falar do senhor? Hã? Muita gente sabe quem é o rei do rock and roll, gente. É uma vergonha, né, para muita gente no Brasil não saber quem é o rei do samba. Esse é o rei do samba, senhor. Ismael Silva, forma definitiva do gênero de se cantar em rádio. O pessoal cantava ainda com uma voz muito nasalar, beleza? Ari Barroso, na Aquarela do Brasil, vinculado ao Disney. Dá uma olhada nisso. Lupicínio, aí, Lamartine Babo. Gente, meu nome, ó. Lamartine Babo. Marchas Carnavalescas. Aquela música também. No Rancho Fundo, bem pra lado. Lamartine Babo. Lupicínio Rodrigues, compositores das Dores do Amor. Jacó do Bandolim, grande instrumentista. Noel Rosa já caiu no Enem. Tranquilo? Subia ao morro para pegar samba e melhorava esses sambas. E aí começou a surgir o samba-canção. A gente vai falar sobre isso já já. Olha aí, gente, o senhor, a carinha dele. Ari Barroso. Tem aí, ó, dá uma olhada também naquele filme da Disney, do Zé Carioca, né, apresenta a Aquarela do Brasil. O Zé Carioca, aquele personagem de papagaio com um chapeuzinho, apresenta o Brasil para o Pato Donald, que é um marinheiro norte-americano, né? E o Noel Rosa aí, gente, olha aí, ó. Ele que subia no morro para pegar uns sambas lá da Vila Isabel e dar uma melhorada, trouxe uma maior complexidade ao samba-canção, né? Gente, olha aí, outra dica que eu tenho para vocês. Centenário, já tem um tempinho aí, já uns 2 anos já, o centenário que nós temos foi do Dorival Caymmi. É considerada música genuína brasileira, porque o Dorival era voz e violão, então totalmente brasileiro. Um vozeirão, né? Muito, muito bom, grave pra caramba. A família dele toda na música, Dori Caymmi, a Nana Caymmi e o Danilo Caymmi, são todos músicos. Dorival Caymmi, uma das músicas dele, eu vou pra Maracangalha, eu vou de chapéu de palha, eu vou, se Fenália não quiser ir, e aí vai, né? Então você tem outras músicas dele, por exemplo, aquela, quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Essa dica que eu tenho também, que é o samba da minha terra. O samba da minha terra deixa a gente mole.
Quando a gente canta, todo mundo bole. É muito legal, dá uma escutada. Como eu disse para vocês, o samba esse ano está concorrendo aí a cair. Nós temos aí essa diva da música popular brasileira, nascida lá em Portugal, vindo para o Brasil aí, muito pequena, e depois aí convidada a apresentar a música brasileira para o mundo. Nossa maravilhosa Carmen Miranda, certo? Apresentou aí a música popular brasileira no mundo. Inclusive naquele filme da Disney que eu falei para vocês, ela aparece a sombra dela, esses balangandãs, essas coisas dela que ela usava, né, na sombra dela cantando junto lá com o Zé Carioca. 1940, eita pessoal aí, ó, pessoal que gosta da música sertaneja. É nesse momento que surge, ó, nós temos a música sertaneja de 1940, né, que é a sertanejo raiz, e aí vai aparecendo os outros, né, sertanejo que a gente divide em três. O primeiro sertanejo que a gente tem, olha lá, sertanejo, o primeiro, vamos colocar assim, o primeiro, sertanejo raiz, que é o sertanejo, a música caipira, né, como que é conhecida. Nós temos o outro, o sertanejo, que é o romântico. Aí nós vamos ter aí Zezé de Camargo e Luciano, essa galera aí, né? E nós temos aí o sertanejo universitário. Então você vê que essa galera, Tunico Tinoco, pertence à raiz, a Pena Branca e Chavantinho, Milionário de Zé Rico já pega essa parte de transição entre o raiz e o romântico, muito aquela coisa da música mexicana, os instrumentos de sopro muito presentes na música deles. Falecido aí, né, galera, no ano passado, um desses artistas. Sérgio Reis está aí ainda, firme e forte, muita composição, também do romântico e de raiz, e outros aí. Aqui essa marca aqui, João Bosco e Vinícius, é que começaram essa ideia do sertanejo universitário. Então, fica ligado, a música, inclusive já caiu o texto no Enem, falando que qual é a música mais escutada no Brasil hoje, o gênero musical é o sertanejo. Gente, pensa no Brasil como uma grande fazenda, beleza? É uma grande fazenda o Brasil. Que a gente gosta muito de música sertaneja. Agora, o universitário, por que essa palavra universitário? As pessoas saíram do campo para vir para estudar nas faculdades na cidade grande, traziam a sua cultura do sertanejo, do cara do interior para a cidade. E lá ele, observando todo o movimento da cidade, começou a desenvolver as temáticas da cidade grande, certo? Então nós temos aí o movimento sertanejo universitário, que aqui antigamente a gente poderia falar, na época do rock a gente falava coisas vinculadas ao rock, e hoje a gente fala em relação ao sertanejo, beleza? Então a preferência nacional é o sertanejo universitário. A música mais, né, o pagode, a MPB fica de longe perto do que o sertanejo universitário faz para o Brasil hoje. Lembra lá o sucesso que está fazendo aí esses caras que estão aparecendo aí. Olha aí, o baião. Gente, essa palavra, baião, vem de bailão. A pessoa não sabia falar direito e ele acabou falando baião. E ficou, né? Então, 1946, pós-guerra aí, né? Nós temos esse rapazinho aí, Luiz Gonzaga, fazendo um sucesso doido aí com essa sanfona dele. E esse aqui foi em centenário ano passado. Ano passado também no Enem caiu aquela música Assum Preto, né? Que ele compara o Assum Preto ao mesmo sofrimento do Assum Preto, que ele não pode ver o amor da vida dele. E aí ele fala também roubaram o meu amor, que era a luz do zóio meio. Humberto Teixeira, que é o compositor das letras, beleza, pessoal? Ano passado ele estava fazendo esse seu centenário. E o Luiz Gonzaga aí, grande, quem puder assistir, tem um filme Gonzaga, de pai para filho, não deixe de assistir. Conta aí a história, inclusive contextualização histórica muito bem trabalhada no filme. E aí a gente vai finalizando a história da música popular brasileira, falando sobre o baião, já falamos aqui, coco, chachado, né? Em relação ao Jackson do Pandeiro, veja que Jackson do Pandeiro está muito nas músicas do Lenine, aquela rítmica das músicas do Lenine. Né? O samba canção já falou sobre Noel Rosa, que subiu o morro, e aí você vai ter uma suavização rítmica nessas músicas. Cada vez vai ficando mais lento, nós vamos ter uma influência externa agora da elite brasileira, ou então vamos colocar assim, da classe média brasileira, que tinha acesso à música do exterior, conhecida como jazz, né? Então, trazendo aí para a ideia da bossa nova. Galera, a palavra bossa significa talento. Você vê que em 1958, antes disso aqui, nós temos no mundo, surgindo lá no final da década de 40, início da década de 50, o rock. E chega aqui no Brasil, você tem lá a Celi Campelo, né, junto com outros artistas, e trouxeram para cá o rockabilly, né? Então, Cupira, você me deixa em paz. Essas músicas que a gente vira e mexe está escutando aí em algumas cerimônias, né? Então, em 1958, nós temos aí esse disco sendo feito, chamado Canção do Amor Demais, Elisete Cardoso aí como
crooner, né, cantora desse disco. Então a palavra bossa significa talento. Então quando a gente fala bossa nova, a gente está falando de um talento novo. E essa influência do jazz e da própria música brasileira, que já vem reduzindo o seu ritmo aqui, chegou nesse resultado que é a bossa nova. E nós temos aí na pessoa do Tom Jobim, de Vinícius de Moraes, e João Gilberto, entre outros músicos aí, Nara Leão. Aqui, ó, João Gilberto, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, né? E outros artistas que eu quero que você dê uma aprofundada, que influenciaram diretamente essa música popular brasileira chamada Bossa Nova. Beleza? Então dá uma olhada nessa influência, da influência do jazz sobre a música popular. E aí, nós vamos chegar aí no tropicalismo, né? Que é o nosso grande movimento. Gente, então, ó, 1966, 67, 68 são os 3 grandes anos dos festivais de música popular brasileira. Né? É interessante que você saiba de cabo a rabo sobre esse movimento, porque é o nosso maior movimento. É um movimento que está vinculado à Semana da Arte Moderna lá de 1922. Por quê? Vou me explicar. Naquela época, na Semana da Arte Moderna, a gente observava o seguinte, que o antropofagismo, a antropofagia, aquele Uabapuru, né, toda aquela história de um homem que se alimenta do próprio, de si mesmo, de outras culturas e regurgita, coloca para fora aquilo que não é interessante para você, foi absorvido também na Tropicália. O que eles faziam? Gente, os Mutantes, em 1966, não foi que eu falei? Os Mutantes, em 1960, estava surgindo uma banda que ficou famosa no mundo, chamada como The Beatles. Você pode ver as fotos dos Mutantes, o corte de cabelo é igualzinho dos Beatles, que eles eram aficionados, fãzaços dos Beatles. Então, a guitarra elétrica, o baixo, a bateria, são os instrumentos do rock, fizeram parte da ideia dos Mutantes. Só que você vê que naquele festival de 67 que eu pedi para você assistir, um repórter pergunta para o Caetano Veloso, você não tem medo de chegar na Bahia e tomar uma surra de berimbau não, Caetano? Porque você está colocando guitarra no palco do Festival da Música Popular Brasileira? Ele fala, o povo baiano é um povo evoluído, beleza? Porque o povo baiano entendia o que o Caetano estava fazendo. Qual é a ideia do antropofagismo aqui que eu estou querendo que você entenda? Veja só, eu absorver a música do rock na música popular brasileira da seguinte forma. Por que eu posso tocar a guitarra no meu país? Posso. Mas por que eu não toco um sertanejo com ele? Por que eu não uso o meu violão em vez de tocar um rock? Por que eu não toco uma bossa? Por que eu não toco um coco, um chachado, um baião? Porque as pessoas estavam dando preferência para tocar aquilo que era externo e não aquilo que era nacional. Então aí existe um movimento de contracultura. E é isso que é a cerne, é a raiz de todo o movimento da Tropicália, que já era baseado, já vinham compositores, já vinham escritores, intelectuais pensando nisso. Porque o Brasil, por ser um país colonizado, às vezes não dava valor naquilo que é primário do Brasil, a nossa matéria-prima. Então nós produzimos música muito boa, mas a gente não estava dando valor a isso. Então eles estavam querendo alertar esse pessoal. Convido vocês a conhecerem um disco chamado Tropicália. Ele chama Tropicália o disco. Tropicália. Aí ele fala, ou vocês escolhem a Tropicália, ou você escolhe Panis et Circenses. No disco está assim, ó, com S, Circenses. E aí, ó, vou te dar uma dica. O que é esse Tropicália? A ideia de Tropicália é chamar as pessoas para uma revolução. Isso aqui está acontecendo em plena ditadura militar. E Panis et Circenses é uma expressão, né, que a gente tem do latim, chama a política do pão e circo. Então veja só, ou você escolhe a revolução, ou você escolhe a alienar. O que é a política no período de Grécia e Roma? É juntar as pessoas lá no Coliseu, né? E colocar as pessoas para assistirem aquelas apresentações, enquanto a política estava alienando as pessoas. Então, é a ideia dele falar bem assim, pessoal, abre o olho, porque isso aqui está acontecendo em plena ditadura militar, onde que um fala e os outros abaixam a cabeça. Então, ele estava querendo que o povo escolhesse. Essa música fala, inclusive, mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer.
Então ele não quer esse tipo de pessoa, a pessoa que nasceu para ser peso no mundo, né? Não serve para mais nada. Tranquilo, pessoal? Então, ó, Tropicália é isso aí, é o nosso grande movimento. Dá uma assistida nesses dois filmes que eu te indiquei, que é A Noite de 67 e o outro é chamado de Tropicália. Foi lançado já tem uns 3 anos esse filme. E dentre outros vários filmes aí que eu tenho para indicar para vocês, depois vocês vão conseguir no site aí. Eu vou deixar uns links para vocês assistirem, tranquilo? Não perca essa oportunidade. A mensagem que eu tenho para dizer para vocês é que vale a pena estudar pra caramba aí pro Enem. Você vai tirar 1000 pontos, cara, né? Aqui junto com a gente. Venha fazer parte desse sonho com a gente mesmo, de estudar junto com a gente aqui na Universidade Aberta Leonel Brizola. Para mim é uma honra poder estar aí na sua casa e poder te dar essas dicas do Enem aqui, tranquilo? Fechou, galera? Até mais. Seja bem-vindo aí a esse mundo universitário. Você vai detonar. Vem com a gente que você vai arrebentar mais ainda. Falou, galera. Até mais.